Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos traz, na sua Santa Liturgia, a passagem de João, capítulo 13, versículo 16 ao 20. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreendestes essas coisas, sereis felizes sob a condição de as praticardes. Não digo isso a vós todos, conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra esta palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer creais e reconheçais quem eu sou. Em verdade, vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, é povo amado de Deus. A Igreja nos fala hoje, na sua Santa Liturgia, onde Jesus inicia dizendo: em verdade, vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o servidor é maior do que aquele que o enviou. Esse trecho está inserido no capítulo 13 de João, onde Jesus realiza a ceia com os seus discípulos e faz o gesto de lavar-lhes os pés. É símbolo de humildade e serviço. Esses versículos são parte de um discurso íntimo, onde Jesus prepara os discípulos para a sua paixão e os ensina sobre a verdadeira liderança e missão. Então a humildade precede a glória. É na humildade que nós iremos alcançar a salvação, a vitória sobre o mal. No versículo aqui 16, já no início, ele diz: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus reafirma um princípio de humildade. O discípulo deve reconhecer seu lugar. O mestre lavou os pés dos discípulos. Jesus, a gente viu na Santa Ceia, sendo mestre, lavou os pés dos seus discípulos. Algo que caberia a um servo. Ele ensina com esse gesto que, sendo ele o rei de grandeza, está a serviço. Ou seja, com isso ele mostra que o seu reino, embora seja grande, mas veio para servir. O reino está no serviço. A grandeza do seu reino está no serviço. Então a grandeza de cada servo está no serviço. Serviço ao Senhor. No 17 ele diz: se compreendesse essas coisas, sereis felizes sob condição de as praticardes. A felicidade, meus irmãos, vem não só de conhecer os ensinamentos, mas de colocá-los em prática. A bem-aventurança está na vivência e na humildade
do amor-serviço. Então, como diz aqui no 17, se compreendesse essas coisas, sereis felizes sob condição de praticar. Então, a vivência dos ensinamentos do Senhor é o que nos traz a verdadeira felicidade, se nós procurarmos viver, com a graça de Deus, aquilo que nós já compreendemos de sua palavra. No versículo 18, ele diz: não digo isso a vós todos, conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra esta palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Aqui Jesus alude à traição de Judas, citando o Salmo 41, versículo 10, o fato de ser traído por alguém íntimo que partilhou o pão mostra sofrimento humano e solidão de Jesus diante da cruz, mas também revela que nada foge aos planos de Deus. Então aqui Jesus, no versículo 18, ele sofreu muito com a traição, e principalmente quando é traído por alguém da casa, por uma pessoa íntima, ou seja, aquele que era recebido despreocupadamente pelo Senhor, que estava ali no meio dos 12, que ouvia, que via, que participava de tudo. Jesus nunca rejeitou Judas, mesmo sabendo da sua inclinação. Jesus nunca humilhou, desprezou Judas, mesmo sabendo que ele era ladrão, que o que colocava-se na bolsa ele furtava. Jesus sempre o amou e sempre na esperança que esse amor, qual ele amou Judas, pudesse transformar seu coração, mas infelizmente tem pessoas que são que nem coração de pedra. Quanto mais Deus está agindo, quanto mais a graça de Deus está sendo derramada, essas pessoas elas se fecham, elas não querem receber a graça, elas vão perdendo essa graça e consequentemente levadas à desgraça, como assim foi Judas, o seu destino. E no versículo 19, o Senhor vem nos falar: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais e reconheçais quem sou eu, que é o versículo 19. Eu sou. É uma expressão divina, eco do nome de Deus revelado a Moisés no Êxodo 3:14. Jesus está dizendo que é o próprio Deus que se manifesta mesmo diante da traição e sofrimento. Isso fortalece a fé dos discípulos. E no versículo 20, ele diz: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Estes versículos mostram a missão dos discípulos, que os discípulos, ao serem enviados por Cristo, representam autenticamente o próprio Cristo. Quem recebe Jesus, ou melhor, quem recebe quem Jesus enviou, os seus discípulos, recebe Jesus. E quem recebe Jesus, recebe aquele que enviou Jesus, o Pai. Então essa é a grande graça de recebermos aí a presença da Trindade, quando nós acolhemos aqueles que missionam na nossa comunidade, que vem até o nosso lar. Os discípulos serão enviados como representantes de Jesus, e quem os acolher, acolherá consequentemente Cristo. Quem acolher, eles acolhem Cristo. Quem acolhe Cristo, acolhe consequentemente o Pai e as graças que eles trazem em nome desse Pai que é Deus. A humildade, meus irmãos. Humildade. Jesus, mesmo sendo o Senhor, se fez servo. Ele nos chama a um discipulado marcado pela doação e pelo serviço, não pelo poder. Fidelidade à missão. Mesmo sabendo da traição, Jesus permanece fiel ao plano do Pai.
Ele nos ensina a sermos fiéis mesmo em meio à dor ou rejeição. Intimidade e envio. Cada cristão, ao ser enviado em nome de Cristo, leva consigo a presença de Deus. Ser cristão é ser sinal visível da presença divina no mundo. Como tenho vivido o serviço aos outros? Tenho buscado colocar em prática aquilo que aprendo de Jesus? Reconheço que ao acolher o outro, estou acolhendo o próprio Cristo? Então, meus queridos irmãos, essas são umas reflexões para que a gente possa meditar diante do Evangelho de hoje. Que essa palavra encontre lugar no nosso coração, produza seus frutos, e assim que eu e você possamos crescer cada vez mais em estatura e graça diante de Deus. Que sejamos realmente cristãos que acolheu a missão. Pelo nosso batismo fomos enviados e foi-nos dada a missão do Cristo. E como Ele mesmo diz, quem acolher vocês vai me acolher, e quem acolher vocês me acolhe e acolhe o meu Pai. Que graça grande, que grande bondade de Deus confiar a cada um de nós a missão de levar a presença de Deus a tantos corações. Aqui foi mais uma reflexão no dia de hoje. Obrigado a você que esteve até agora se alimentando desta palavra através deste canal. Fica com Deus, que eu vou com Ele, paz e bem, e até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir.